soube lá o Joaquim de cima de mim, pronto, eles não estavam filho. Fechado, mas no dia seguinte vem lá a pedir e diz: olha, minha senhora, eu preciso de mais informações sobre ele. Não vou lá, não vai, então nós vamos ir ao Joaquim da Silva, porque a senhora nos deu informações sobre ele. E ela, isto é uma história real, não é? Isto fazia parte das práticas policiais da época, se calhar há polícia que basicamente a primeira coisa que perguntam é verdade que o Benfica comeu 5-0? Nós é óbvio. Reparem bem, o legionário que vê um português, a primeira coisa que faz não é então como é que está o Salazar? Então, não, a pergunta é verdade que o Benfica comeu, é a sua preocupação dominante. Ora, isto mostra que havia, que as pessoas já seguiam o futebol com uma paixão que hoje se segue, não é? Porque se hoje for à Bósnia e vir lá todas as portuguesas, a primeira coisa que nos vão falar é sobre futebol, não sei isso, não sabe isso. E, portanto, isso já existia nesse ano. Eu pertenço, foi esse elemento que me vou fazer incluir a referência ao Benfica no romance, nesse diálogo que o legionário tem. Portanto, essa coisa é a história dos chapéus, a mesma coisa. A história dos chapéus, isto tem a ver com naquele tempo usava-se os chapéus. E como é que eu percebi isso? É que havia coisas que eram obrigatórias. Que era, nos anos, em 1939, 1940, começam a aparecer os refugiados da Segunda Guerra Mundial. Os alemães passam a guerra, não é? Invadem a Polónia, não sei o quê, tal. E então, sobretudo em 40, quando há a invasão da França, começa muita gente a fugir para a América. E como é que as pessoas vão para a América? Vêm em Lisboa. O que é que havia em Lisboa? Havia o barco, e havia o Clipper, não é? Que é o avião, o hidroavião, que há ali, tal, agora é o Parque das Nações, aterrava ali nessa zona e tal, a Riata, não é? E depois isso. E, portanto, Lisboa era o ponto de passagem. E, de repente, aqui este país, à beira-mar plantado, muito bucólico, não sei o quê, Lisboa, não sei outras, mas é, então, de repente veio uma invasão de estrangeiros. E então há crónicas da época a falar sobre o escândalo que era. Os estrangeiros andavam na rua com a cabeça descoberta. E eu aí percebi, bom, não é porque era obrigatório que se andar com o chapéu. Não é? Outras coisas que eram normais, que causaram grande escândalo, era, por exemplo, ver mulheres estrangeiras sentadas sozinhas nos cafés. Também as esplanadas de na altura, 1940, porque os estrangeiros vinham de Paris e chegaram que havia um sol maravilhoso, não sei o quê, e mas você tem aqui as mesas, não, tem as mesas esquerdas. E então as mesas no Rocio eram colocadas no passeio. Os homens dos cafés, o Nicolai, foi o primeiro a fazer isso, foi a Pastoria Suíça, no Rocio. E portanto eles começam a dizer, porque os estrangeiros é que pedem para lá fora, os estrangeiros estavam lá fora. E então os lisboetas passam e veem homens sem chapéu, cá fora, veem mulheres sentadas sozinhas, depois era um escândalo. É sozinhos. E também viam uma coisa que era, elas usavam saias pelo joelho, portanto deixavam estar, isso era um grande escândalo. E então os lisboetas, os homens, punham-se todos no meio do Rocio, aos pagodes, a respeitar as pedras. Isto estes pormenores, que são revelados em crónicas da época, revelam-nos muito sobre a mentalidade e os costumes, não é? Daí essa referência, como fala do chapéu, eu já sabia que o chapéu realmente só aparece no início dos anos 40, depois de chegar a outros estrangeiros, é que eles começam a tirar o chapéu. Até ali era o único chapéu, a gente andava de chapéu, a pessoa vê as fotografias da época, com o chapéu cá fora na rua, que era nos anos 30. E isso faz parte, são os pormenores de investigação. E isso para dizer que pequenos pormenores que nós vemos nos jornais da época revelam coisas infinitas sobre a vida e o cotidiano. E os anúncios não queremos comparar. Só como referência muito própria, podemos dizer, e tal, não há ditadura de uma vida no passado, e é preciso que nós temos a memória fresca. Mas, quer dizer, nós com o tempo, sabe, a memória tem uma característica engraçada, que é, se nos acontece uma coisa muito má, nós nunca mais esquecemos. Quer dizer, lembramos daquilo ao pormenor, chega a ser curioso. Mas, em geral, a nossa memória é seletiva e tem tendência a apagar o que é mau.